vou começar essa pregação, esse sermão, com uma notícia boa. Diz assim para o seu vizinho: o Brasil não vai quebrar. E é a notícia boa que eu tenho para hoje. O Brasil não vai quebrar, amém, amados? Crises são cíclicas, essa é uma lei na economia, esse é um ano de Shemitah, isso foi anunciado, essa crise foi predita. Deus vem para alinhar o cosmos aos seus propósitos, Ele vem para julgar e abater ou recompensar e promover. O Brasil não vai quebrar, mas se engana aquele que não percebeu que não se trata apenas de um vento forte, mas de um furacão. A crise que nós vivemos aqui no Brasil atual já está entre os 10 maiores riscos para 2016 e em 8º lugar, segundo a consultoria Eurasia Group, que publicou o seu ranking de fatos e situações de maior risco no mundo para esse ano. Empresas hoje estão quebrando, taxas de juros subindo, taxas de desemprego crescendo, câmbio desfavorável para quem importa. Presidente desse grupo, Ian Bremmer, ele é considerado um guru em ascensão pela revista The Economist. Ele é professor da Universidade de Nova York, ele é criador do primeiro índice político usado por Wall Street, e ele diz: o tombo na economia brasileira será grande. O Brasil está em meio a uma recessão profunda, que pode durar múltiplos anos. Ele ainda diz: por mais que o mercado de ações do Brasil e a sua moeda tenham sofrido em 2015, a crise política e econômica vai se agravar em 2016. Na verdade, amados, o que hoje nós estamos vivendo aqui é que o Brasil está sendo punido por sua falta de capacidade de fazer reformas e por sua crise moral, pela falta de crédito que a imoralidade e a corrupção nesse Brasil estão demonstrando para investidores no mundo todo. Então essa é uma crise financeira, econômica, mas precedida por uma crise moral. Haja visto o fato de que no dia em que Lula, nosso ex-presidente, envolvido em tantas corrupções com o seu partido, é chamado para dar um depoimento, o dólar cair para 3,50, a Bolsa de Valores subir 6 pontos percentuais. Então é uma crise de raiz moral. Economistas brasileiros aqui estão dando seu veredito. Otaviano Canuto, representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional e ex-vice-presidente do Banco Mundial, ele diz assim: a crise é uma profunda recessão que pode evoluir para uma depressão, caso perdure o impasse político que impede a realização de reformas que apontem para a redução de gastos públicos. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, um cargo em que atuou de 99 a 2002, ele diz: trata-se de uma profunda recessão, de estagflação, pois o modelo econômico não gera crescimento, com potencial de virar uma depressão, se um caminho adequado não for adotado. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, cargo que atuou de 87 a 90, ele diz: estaríamos mais próximos de uma estagflação, mas dado que essa crise tem efeitos prolongados, podemos dizer que é um longo período de recessão, pois o Brasil não voltará a crescer em 3 a 5 anos. Algumas informações aqui, para um público leigo, precisam ser destrinchadas. Então, quando eles apontam uma recessão, eles estão falando de um período de contração da atividade.
que se caracteriza por 2 ou mais trimestres de contração do PIB. Então, o produto interno bruto, ele contrai, ele diminui, mas isso num período de 2 ou mais trimestres, então de 6, 9 meses, 12 meses no máximo. Uma depressão já é uma recessão prolongada. Uma recessão vai até, no máximo, 2 anos, mas passou disso é depressão. As consequências numa depressão são muito mais graves, porque há numerosas e incontáveis falências, demissões em massa, colapsos do investimento, e ainda, citamos um termo aqui, estagflação. Isso é uma combinação de recessão com desemprego alto e inflação. E por que é um fenômeno atípico? Porque no momento de atividades fracas, a tendência é que os preços caiam, porque a queda da renda refreou o consumo. Mas aqui o que está acontecendo é o contrário, e além do poder de compra diminuir, os preços estão subindo. É o que foge à regra básica da economia, oferta e demanda. Quanto maior oferta, menor demanda, e vice-versa. Aqui não há muita demanda, mas ao mesmo tempo os preços continuam subindo. E o que acontece no mercado, num cenário assim, para que fique bem claro para todos nós? Empresas passam a se adequar, a se ajustar a uma nova realidade. Então, num cenário de expansão e de crescimento como nesse que nós vivemos há poucos anos, a economia aquecida alavanca o volume de vendas, e aí oportunidades surgem, novas vagas são criadas, novas empresas se formam para sustentar essa expansão. Nesse cenário, profissionais são valorizados, um fluxo de caixa saudável, ele permite investimentos, ele permite riscos. Então, quando há abundância de recursos, quando o foco é o crescimento, ninguém fala em corte de orçamento, ninguém fala em diminuir custos, ninguém fala em enxugar quadro. Então, quando a demanda é maior que a oferta, tudo é festa. Mas quando essa equação se inverte, o sonho acaba virando pesadelo. Quando a água em abundância, você lava quintal, você rega a planta, você lava carro, você toma banho demorado, você dá banho em cachorro. Agora, se começa a faltar água, você otimiza o uso. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. As empresas vão se adequar às necessidades do mercado. Então as empresas passam a querer produzir exatamente aquilo que o mercado está consumindo. E para vocês terem uma ideia, Via Varejo é a empresa de imóveis, aliás, de móveis e eletrodomésticos do Grupo Pão de Açúcar, dona hoje das redes Casas Bahia e Ponto Frio. Essa rede sofreu uma queda de receita líquida de 22,7% no terceiro trimestre do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2014. E isso levou a empresa a fechar 31 lojas, 28 lojas do Pão do Frio e 3 lojas das Casas Bahia. Se você pega o Walmart, a terceira maior rede de supermercados do país, o Walmart anunciou em janeiro o fechamento de 60 lojas no país e troca do presidente, porque esse foi transferido para o México. E o detalhe aqui é que um mês antes, no mês de dezembro, a empresa havia divulgado o corte de apenas 5% do total de 544 lojas. Então, na verdade, eles dobraram o número de lojas a serem fechadas num período apenas de um mês. E sabe qual é o discurso do presidente mundial da empresa, Doug McMillon? Gerir ativamente nosso portfólio é essencial para manter o negócio saudável
ponto. É a função de um CEO, é a função de um presidente de empresa, é a função de um empresário de pequena, grande e média empresa. Então, quando o mercado, amados, está aquecido, e eu preciso te trazer esse contraste aqui para você entender exatamente onde você se encontra. Quando o mercado está aquecido, falta mão de obra. Com o aquecimento, por exemplo, do setor de construção e imobiliário, há alguns anos atrás, que começou em 2007, 2008, você não conseguia achar mão de obra. Construtoras abrindo capitais, filas em alguns lançamentos de prédios de apartamento, o setor rindo à toa. Não se achava mais pedreiro para trabalhar. Pedreiro ficou mascarado, pedreiro virou estrela. É verdade ou não é, Claudinho? Né, Boris? Pedreiro virou estrela. Todo pedreiro agora já queria ser mestre de obras. Faltava peão para a obra. Hoje, o cenário mudou. Diziam naqueles poucos anos atrás aqui de economia aquecida, que, por exemplo, empregada doméstica era uma espécie em extinção, porque com a economia aquecida elas iriam arrumar outros empregos e ninguém ia querer mais trabalhar servindo outros em seus lares. E que em breve, muito pouca gente mesmo ia poder contar com essa prestação de serviço. O que aconteceu naqueles dias? Todas começaram a pedir emprego, pareciam o Ronaldinho Gaúcho no prédio, as vizinhas disputando o passe dela, cada hora uma proposta melhor, ela não sabia nem em que apartamento trabalhar. Mas como é que é hoje? Pelo amor de Deus, Senhor, garante o meu trabalho, porque o mercado mudou. É hora de adaptar, de cortar custos, de refazer orçamento. Amém, amados? Estou vindo para cá, pego o meu filhinho de 11 anos no banheiro, aí eu vejo ele com um bolo de papel higiênico, assim, que devia ter uns 5 metros de papel higiênico enrolado na mão dele, e eu olho na privada e 3 bolinhas de cabrito. Mas você precisa de 5 metros de papel higiênico para essas bolinhas de cabrito? E aí o que você tem que começar a fazer? Impor uma cultura. Então vem aqui, filhinho, aprenda que 2 folhinhas do papel higiênico são suficientes para limpar seu bumbumzinho. Não precisa mais do que isso. Então é hora de você virar para a sua empresa e implementar uma cultura. Quando a torneira está aberta, quando o mercado está crescendo, ninguém faz conta. Mas agora é hora de adaptar, agora é hora de refazer orçamento. Amém? Só que apesar desse cenário assustador, e agora eu crio o contraste, nós precisamos escolher no que nós vamos acreditar. Eu creio no que eu vejo, ou eu creio no que a Bíblia diz? Eu creio nos economistas, ou eu creio na palavra de Deus? No ano passado, Deus me deu uma palavra para a igreja Bola de Neve no Brasil. Era a palavra do congresso de final de ano, e essa palavra dizia: alarga as estacas da sua tenda. E eu cheguei a discutir com Deus, dizendo: mas pai, como é que o Senhor me pede para pregar largar de estacas num cenário de crise e recessão? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Filho, eu nunca precisei do aval dos economistas para realizar os meus planos. Por quê, amados? Porque Deus está acima da crise, porque Deus é dono do ouro e da prata, porque Deus não depende de circunstâncias naturais nesse plano físico para operar, para trabalhar, para concretizar aquilo que tem estado em seu coração. Amém? E também, a igreja querida, porque crises trazem consigo oportunidades. O que é crise para um acaba virando oportunidade para outro. É só uma questão de visão e revelação. Declara em voz alta: agora é uma questão de visão e revelação. Na verdade é uma questão de posicionamento, porque tudo vai depender da sua relação com Deus. Porque tudo que vai acontecer com a sua empresa, com os seus planos, com a sua vida financeira, com o seu negócio, com os seus investimentos, com o seu patrimônio, a partir de agora,
depende exclusivamente da sua relação com Deus, porque todos os pontos de apoio natural, ou quase todos os pontos de apoio naturais que nós poderíamos ter, nos foram tirados. Então agora tudo depende da nossa relação com Deus. Nós vamos aqui usar a história de um personagem bíblico, que para nós é modelo, é referência, de alguém que em plena crise alargou as estacas de sua tenda, em plena crise viveu milagres, fez a diferença em sua sociedade e escreveu uma história tão diferente daquela que a maioria escreveu, simplesmente porque tinha uma relação com Deus. E vamos então aprender com essa história aqui, porque é possível para aquele que crê, em meio a uma crise e a um cenário como esse, ver as estacas da sua tenda se alargando. Amém? Quando nós demos essa palavra aqui no final do ano passado, alguns empresários estavam presentes, e eu já comecei a escutar histórias de um deles já ter um negócio muito próspero, os seus concorrentes começando a passar dificuldades, e ele ampliando os seus negócios, ele recebendo convites para atuar em outras áreas, em outros segmentos, e tendo que ir comprar trator, comprar equipamento para entrar numa área que não é nem a dele, porque em meio à crise ele está alargando as estacas da sua tenda. Amém? Um outro que tinha 3 lojas, veio me contar agora que vai abrir a 4ª loja, porque quando você está em Cristo, você não está em crise, quem cuida de você é o próprio Deus. Amém? Então o que vai acontecer? As pessoas não vão parar de comer, não vão parar de se alimentar, não vão parar de se vestir, não vão parar de andar de carro, não vão parar de casar, não vão parar de entregar flores. O mercado não para, mas ele diminui, a pizza diminui proporcionalmente, o seu pedaço da pizza também. Então o que você precisa é de visão e estratégia para que o seu pedaço da pizza fique maior do que o dos outros. Tudo bem, amados? Para que você receba de Deus a direção, a revelação, para que a sua história não seja uma história qualquer, mas seja uma história de alguém que tem uma relação com Deus. Daniel 1, verso 1 diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nenhuma crise poderia ser mais severa que essa para uma nação. Nabucodonosor é rei da Babilônia, o império babilônico está se expandindo, e eles então invadem Judá, invadem a nação, e cativam essa nação, a tornam sujeita aos seus deleites, aos seus propósitos. Então em nenhuma situação um cenário podia ser tão sério, tão severo. Por quê? Porque Israel perdeu sua liberdade, seus muros foram derrubados, seu templo foi saqueado e destruído, e qualquer líder de alguma influência e em condições de organizar ou liderar uma insurreição, uma rebelião, era levado cativo para a Babilônia, para que lá pudesse servir, para que lá pudessem ser úteis ao rei que os escravizou, ao rei que os subjugou. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel. Daniel 1, 3 e 4, então, já conta que Daniel era um desses líderes, desses jovens sábios, que havia sido levado cativo para a Babilônia, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Com esse cenário aqui então de crise nacional, sem precedentes e sem data para acabar, com esse cenário estabelecido, Daniel está agora vendo o seu mundo desabar. E quem é Daniel aqui? É um desses doutos, é um desses instruídos, ou seja, Daniel estudou, Daniel se preparou para servir a sua nação, Daniel se aplicou. Então obviamente ele tinha os seus sonhos pessoais, o seu plano de voo, os seus objetivos profissionais.
era alguém que não havia desperdiçado oportunidades. Antes ele se aplicou, estudou, desenvolveu suas habilidades, plantou sementes. E como alguém que planta sementes, ele também precisava ver essas sementes crescerem. E exatamente na época dessas sementes darem seus frutos, ele é levado cativo. Então a primeira lição de Daniel aqui é exatamente essa. Numa crise, você fará a diferença se você estiver posicionado como ele esteve. Então, num cenário como esse, se prepare. Não pare de estudar, não permita a estagnação, se mantenha avançando na sua área. Se você precisar, faça mais cursos, se aperfeiçoe, mas seja alguém diferenciado. Seja alguém que, se numa crise precisarem escolher os cabeças, os influentes, os doutos, os instruídos, você esteja entre eles. Amém, amados? Nós vivemos num tempo em que a competição é tão acirrada, o mercado ele é saturado de pessoas recém-formadas todos os anos, e todos os mercados. E se você não se atualiza, se você não corre atrás, se você não se recicla, se você não se reinventa, aqueles que estão começando agora acabam tomando seu posto. As empresas que estão chegando agora com novidades, com novas ideias, com novas propostas, elas acabam assumindo o espaço que você está deixando por ter ficado em algum lugar do passado. Então a primeira lição que nós temos em Daniel é exatamente essa. Esse é o tempo de se reinventar, esse é um tempo de reciclar. Não se acomode, não fique esperando uma oportunidade cair dos céus. A sua relação com Deus fará diferença, mas não vai vir um anjo te acordar de noite e botar uma mala de dinheiro na sua mão. Na verdade, ninguém tem poder de gerar riqueza sem trabalho e dedicação. Ninguém tem poder de crescer, de ampliar, de alargar a estaca, sem fazer a sua parte. Então não espera que Deus um dia vai te fazer rico, vai te fazer próspero, se você não fizer a lição de casa, se você não fizer o papel que cabe a você. Amém? Você ficar em casa, acomodado, esperando que um dia Deus vai te fazer rico, vai te fazer prosperar, é tão ilusório quanto você achar que um dia vai jogar na Mega Sena, vai ganhar e vai passar toda a vida então apostando, enquanto deveria estar produzindo. Amém, amados? Deus tem bênçãos para nos dar, Deus tem o melhor para nos dar, mas nós precisamos criar a atmosfera para que essa bênção nos alcance. Nós precisamos criar a oportunidade para que o Senhor possa nos honrar. Amém? Ninguém tem sucesso sem trabalho. Essa é a primeira lição de Daniel. Então escolhe alguém do seu lado e diz assim para ele: sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Só que agora Daniel, apesar de entender o conceito, de viver o princípio, apesar dos seus fundamentos, de sua formação, do seu treinamento, ele vê a crise destruindo todas as suas expectativas. Ele é levado como prisioneiro para servir como um escravo de luxo. Então nada do que nós possamos estar vivendo aqui se compara a isso. Nenhuma luta tua aqui se compara ao que Daniel estava vivendo. No entanto, Daniel cresce na crise. Ele alarga suas estacas. Ele chega como esse escravo de luxo, mas ele termina a sua carreira, a sua história na Babilônia, como governador de toda a província da Babilônia. Então eu tenho que aprender com uma história como essa. Eu não posso me influenciar por qualquer coisa, eu não posso me influenciar por qualquer fala, por qualquer opinião, mas eu tenho que tomar como modelo para mim histórias como essa. Eu não posso me nivelar por baixo, eu não posso me comparar com quem não deu certo, com quem quebrou, com quem falhou. Eu tenho que me comparar com aqueles que creram em Deus e escreveram uma história bonita, uma história de vitória, uma história de sucesso. Amém? Eu tenho que escolher as minhas influências, e eu quero deixar Daniel me influenciar, porque alguém que chega numa nação como escravo e daqui a pouco é o governador da Babilônia, esse alguém tem muito para me ensinar. Amém? Daniel cresce na crise. Daniel 2,48, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia.
Evidentemente, amados, havia algo de muito especial sobre a vida de Daniel, e a chave do seu segredo aqui era a sua relação com Deus, porque a partir da sua aliança com Deus, a sua vida foi dirigida, a sua vida foi distinguida, e tudo que Daniel vive, em todas as oportunidades que tem, toda a sabedoria adquirida, nasce em Deus. Tudo que Daniel viveu, nasceu em Deus, porque ele, por ele mesmo, na condição que estava, não teria condição alguma de fazer o que só Deus poderia fazer por ele. Então, por priorizar a Deus e levar a sério a sua vida espiritual, a sua vida de oração, Daniel é destacado por Deus em sua geração. Então, o que são crises com base na história de Daniel? Crises são oportunidades de manifestação da glória de Deus, porque as impossibilidades são necessárias, fundamentais para evidenciar a ação de Deus. Para que haja uma intervenção divina, para que haja um milagre, tem que haver uma impossibilidade. Então, crises, portas fechadas, impossibilidades, é uma pista de pouso para a glória de Deus, porque é exatamente ali que a glória de Deus fará a diferença, é exatamente ali que as pessoas vão olhar e vão dizer, não tinha chance, não havia possibilidade desse Daniel viver o que ele viveu se não fosse Deus. A tua família vai olhar, o mercado vai olhar e vai dizer, não tem como, ele está vivendo o que vive, se não fosse Deus sobre a vida dele. Há uma clara evidência de que ele é alguém diferente, que Deus está com ele, ele é abençoado, ele é iluminado. E o que Daniel nos ensina? Como nós podemos aprender com ele a usar a crise em nosso favor? O primeiro ponto a ser avaliado aqui, igreja, é que Daniel era um refém da excelência. Consegue repetir isso comigo? Refém da excelência. O que isso significa? Daniel tinha um espírito da excelência, ele tinha um compromisso com a excelência. Daniel 5,12 diz, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel. Então, pela relação que ele tinha com Deus, a porção que Deus derrama sobre Daniel o capacita a uma sabedoria acima da média. E é exatamente dessa sabedoria, dessa iluminação que nós precisamos. Hoje o mercado não precisa ouvir o que ele já sabe. Hoje o mercado não precisa viver o que ele já viveu. Hoje o mercado, hoje os seus clientes, hoje os seus fornecedores precisam olhar e ver que você recebeu uma direção que ninguém recebeu ainda, que você tem uma visão que ainda ninguém teve, que a revelação que está sobre você está te mantendo de pé e está te mantendo, mesmo em meio à crise, prosperando. Havia sobre ele esse espírito de excelência, de conhecimento, inteligência, ele interpretava sonhos, ele declarava enigmas e ele solucionava casos difíceis, casos impossíveis. Ou seja, Daniel tinha um dom e Daniel estava usando esse dom. O que eu preciso dizer com isso? Que você tem dom, Deus te deu dons, e você precisa usar os seus dons, porque o dom que Deus te deu, ele te leva a solucionar problemas, ele te leva a servir pessoas, ele te leva a resolver problemas que outros estão tendo. Então você recebeu de Deus um dom, e assim como Daniel vai usar esse dom com excelência. Então mesmo Daniel 6,3, se distinguiu dentre presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que é importante nós entendermos? Isso não era porque Daniel era um feto fabricado em laboratório, ele tinha uma genética diferente, um QI melhor do que os outros. Não, Daniel sabia que tudo que ele viveria dependeria de Deus, e todo o resultado do seu trabalho, toda a sua virtude tinha uma origem. Daniel tinha em si conceitos que na verdade policiavam as ações da sua vida, e esse compromisso com a excelência o obrigava a não entrar em nada se não fosse para ele ser o melhor. Então ele não entrava num jogo se não fosse para
decidir a partida e para ser o capitão. Ele não entrava num jogo se fosse para compor o quadro. Qual que era o conceito de Daniel? Se for para fazer, eu vou fazer o meu melhor. Se for para fazer, eu vou fazer com qualidade. Eu vou fazer com excelência, porque esse espírito de excelência estava sobre ele. Mas o que é importante aqui citar, o espírito que estava sobre Daniel é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que estava sobre Daniel está hoje sobre a igreja. O mesmo espírito que estava sobre ele está hoje sobre você. O mesmo espírito que capacitou Daniel pode te capacitar agora. A mesma diferença que ele fez na vida de Daniel, ele pode fazer na sua também. A excelência de Daniel vinha da ação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Qual que é meu compromisso então a partir de agora? Eu tenho que ter um compromisso com a excelência. Se eu quero alargar estacas em meio à crise, se eu quero fazer a diferença, eu tenho que me comprometer com a excelência. E qual é o segredo da excelência? Está lá na epístola de Paulo aos Colossenses, quando ele diz assim: por essa razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O que nós estamos escutando aqui Paulo dizer, amados? Que ele orava para que aquelas pessoas fossem cheias, primeiro, do conhecimento da vontade de Deus, e de toda a sabedoria, de toda a inteligência espiritual. Paulo está dizendo que há uma sabedoria e há uma inteligência que não pode ser adquirida em livros, e nem em universidades, e nem em MBAs. Há uma sabedoria espiritual, há uma inteligência espiritual que só pode ser recebida por aquele que anda com Deus, que só pode ser concedida por Deus. Então ele está dizendo aqui que a diferença nessa vida se faz entre aqueles que andam com Deus, primeiro porque eles conhecem a vontade de Deus, eles recebem a inteligência que vem do alto e a sabedoria que vem do alto. A tua vitória não está no fato de você ser bem preparado, mas está no fato de você conhecer o propósito, de você ter um compromisso com um propósito. Conhecer a vontade de Deus é conhecer o porquê você foi criado, é conhecer o porquê você faz o que faz, amém? É ter uma identidade espiritual, é ter uma origem espiritual. Isso te leva a uma sabedoria e uma inteligência espiritual. Colossenses 2:3, ele ainda diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então ele fala dessa inteligência, ele fala que há uma plenitude dessa inteligência, que ela nos enriquece, para conhecimento do mistério do Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Paulo ainda afirma que há tesouros escondidos em Deus, tesouros da sabedoria e tesouros da ciência. Então esse Espírito que fez de Daniel o que Daniel se tornou, é esse Espírito que te traz e que te dá acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria e a essa ciência. E isso não acontece se não houver uma vida de oração, uma vida onde a tua espiritualidade tem sido levada a sério. Isso não acontece se o teu relacionamento com Deus não te gera em seu interior mudanças necessárias e provocadas por Ele, amém? Então há para mim uma sabedoria acessível, e cabe a mim então buscá-la, procurá-la. A Bíblia diz que a honra de Deus é esconder os tesouros dos homens, mas que a honra do rei é descobrir esse tesouro, é encontrar esse tesouro. Então há tesouros reservados para nós em Deus. Eu estou falando aqui de um discernimento e de uma capacidade sobrenatural que nasce em Deus, te capacita de forma sobrenatural. Uma sabedoria que fez de Daniel alguém indispensável e insubstituível. Você consegue repetir isso comigo? Indispensável e insubstituível. Como é que eu vou fazer a diferença num mercado em recessão? Sendo indispensável, acima da média, extraordinário. Ordinário significa comum, extraordinário, acima do comum. Então eu preciso, para ser indispensável, estar acima da média, assim serei insubstituível. Por que isso é fundamental, amados? Porque num cenário de recessão,
Ninguém mantém negócios por amizade e relacionamento. Num cenário de recessão, o que faz a diferença são os resultados. Então não interessa se gostam de você ou não gostam de você, se gostam do seu jeito, se aprovam a sua fé, se reprovam a sua fé, podem até perseguir a sua fé, mas os seus resultados vão ser reconhecidos, os seus resultados vão te levar a posições de honra e promoção, quando o Senhor lhe revelar essa sabedoria. Se você crê, dê uma salva de palmas forte ao Senhor. Aleluia! Em tempos de crise como essa que nós vivemos, o mercado passa por mutações, e reestruturação é a palavra de ordem. Como é que isso acontece? Geralmente, os cargos com os maiores salários são os primeiros alvos, normalmente são substituídos por funcionários mais novos, que vão ganhar menos para fazer o mesmo. Os fornecedores mais baratos, mais competitivos, talvez hoje menores, crescem porque a concorrência fica mais acirrada e o preço passa a fazer diferença. Se você é o mais novo ou a empresa mais nova, você vai ter muitas oportunidades aí. Agora, se você é o alto salário ou a empresa da vez, você precisa se tornar insubstituível. Você não pode dar espaço para que esse espaço seja ocupado por outro que vem depois de você. Tudo bem? Primeira lição: se esse espírito de excelência, de sabedoria estiver sobre mim, eu sei que apesar das reestruturações que o mercado está vivendo, eu ali serei diferenciado, ali haverá uma graça, ali haverá uma unção, ali haverá uma bênção. Eu vou me tornar alguém que não pode ser trocado, alguém essencial, alguém fundamental. Podem cortar a empresa inteira, 1000 caiam do seu lado, 10.000 à sua direita, mas sobre você vão ter que dizer: nesse cara aqui não dá para mexer, porque se mexer nessa peça vai melar, se mexer aqui desanda, se mexer nesse aqui a gente perdeu o negócio. Se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Outro ponto que nós vemos importantíssimo aqui na vida de Daniel, diga em voz alta: ânimo. Às vezes se faz necessário o gerenciamento de emoções para não perder o ânimo. Daniel tinha todos os motivos para estar desanimado. Ele foi separado da família, ele perdeu carreira, perdeu emprego, perdeu posse, viu o templo do seu Deus sendo desprezado, viu as riquezas do templo do seu Deus sendo colocadas no templo de um Deus pagão. Ele tinha todos os motivos para desanimar. Só que sabe o que ele faz? Daniel 1, 12 a 15, quando ele chega na Babilônia, o rei começa a servir dos seus manjares, da sua melhor comida, para esses jovens, para esses sábios entre os quais Daniel estava. E ele resolve não comer essa comida. E ele está tão animado que ele vira para os seus tutores, ele diz assim: experimenta, peço-te os teus servos aqui 10 dias. Porque o tutor diz: não, se você não comer a comida do rei, você vai enfraquecer, você vai se deprimir, você vai ficar com uma carinha de doente, vai sobrar para mim. Ele faz uma prova. Ele estava tão entusiasmado e crendo tanto no propósito de Deus para a vida dele, que ele diz: faz uma prova, me dê só legume e água, 10 dias, me testa, e aí me examine diante dos outros, compara as nossas aparências, compara com aqueles que comeram as iguarias do rei, e conforme você perceber, você procede com os teus servos. E ele experimentou Daniel 10 dias, e depois dos 10 dias, ele estava mais forte, mais entusiasmado, mais elétrico, mais animado do que todos os outros que comeram as iguarias do rei. Ou seja, cheio de ânimo, cheio de virtude, entusiasmado. Ele escolhe não comer a comida que o rei oferece. Por quê? Porque ele escolheu jejuar. Porque ele escolheu se consagrar, porque ele escolheu se separar, porque ele escolheu não se contaminar, e quando termina esse período, ele está mais forte, mais saudável. Então, eu estou vendo a nação saqueada, eu estou sendo separado da família,
aparentemente a minha fé não fez nada por mim, porque eu estou aqui como escravo, porque a crise está me atingindo, porque eu estou perdendo, porque eu estou na marca do pênalti, mas ele não se entregou, ele continuou orando, ele continuou confiando em Deus, ele não permitiu que o seu ânimo fosse roubado, amém? Então quando o seu ânimo vem de Deus, não importa a circunstância, ninguém te rouba a alegria, ninguém te rouba o ânimo. Mantenha-se então, amados, motivados, mantenham-se motivados, mantenham-se felizes, tenha ânimo. Qual que é o grande inimigo teu nessa hora? O desânimo. Poxa, mas mesmo trabalhando mais e ganhando o mesmo, tenha ânimo, mesmo ganhando menos e trabalhando mais, porque o seu problema hoje, se é que você não percebeu, ele é o sonho de 90% da sua população. E se você não se animar e não valorizar o que Deus colocou nas suas mãos hoje, há muitas pessoas esperando você desistir para ganhar menos e trabalhar mais que você. Então valoriza o que você tem agora e se entusiasma e se anima. Há empresas menores esperando seu desânimo para tomar o espaço no mercado que o seu desânimo vai criar. Tudo bem? O que Daniel vive ali? Ele não surta. Esse é um ponto forte na história. Daniel não surta, porque ele tinha tudo para surtar. E eu tenho que dizer o mesmo aqui para você: não surta. Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle. Mas eu estou negativando, mas eu estou sendo processado, mas eu estou perdendo. Ou o que eu construí até agora, estou vendo se diluir. Não surta. Deus tem um plano. Diz para o seu vizinho: Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Mas as vendas caíram. Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano. Teu papel é não surtar. O que é surtar? Pensai nas coisas que são de cima. Paulo diz aos Colossenses: e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o afeiçoamento desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O que ele está dizendo? Não surta. Tem gente que começa a passar luta financeira e vai para o computador e fica 10 horas vendo pornografia, em vez de ficar orando, buscando, jejuando e trabalhando para ver mudança. Tem homem que começa a passar luta e ele acha que precisa de uma válvula de escape e sai e vai para uma zona, e vai se relacionar com uma prostituta e vai trair a esposa. Então não surta. Tem outros que vão beber, tem outros que vão se drogar, tem outros que... Tem casos que são tão sérios que a pessoa acaba tirando a própria vida, se suicidando, porque se desequilibrou de tal maneira que não consegue ver mais luz no final do túnel. O que Paulo está dizendo? Mortifica os seus membros, a prostituição, a impureza, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora despojai-vos também de tudo, porque às vezes eu não saio para a prostituição, eu não vou beber, eu não vou me drogar, mas despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Não sai para beber, não sai para se drogar, não sai para se prostituir, mas se ira, mas começa a falar palavrão mais do que ímpio, mas começa a explodir, começa a agredir, fica agressivo, fica irado, se enche de cólera, de malícia, de maledicência. Paulo está dizendo: crucifica a sua carne, não surta, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diz o seu vizinho: não surta. O que mais nós vemos aqui, queridos? A importância de amar. Quando existe amor pelo seu propósito, pela sua missão, sua vocação, sua visão, o sucesso é um resultado natural. Então faça o que vem fazendo por amor, não pelo dinheiro. O dinheiro será uma consequência. Paulo também diz aos Colossenses 3, 23, 24: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Por que Daniel trabalhava com excelência e fazia o seu melhor? Ele não trabalhou assim porque ele amava Nabucodonosor. Nabucodonosor era o homem que destruiu sua nação, profanou o templo, subjugou seu povo, sua família.
Por que Daniel foi excelente? Porque ele estava algemado a um propósito maior, o propósito de Deus para a sua vida. Então ele não trabalhava para que os homens o vissem, ele trabalhava para que Deus pudesse vê-lo e aprová-lo. Ele não procurava a honra dos homens, ele procurava a honra de Deus. Quando os homens te honram, isso não significa muita coisa, mas quando Deus te honra, significa que daqui a pouco os homens vão te honrar, porque essa honra vem de Deus. Amém? Daniel não trabalhava para homens, ele trabalhava para Deus, porque ele sabia que a recompensa dele vinha de Deus. Então você, quando fizer o que estiver fazendo, faça o seu melhor, não porque o supervisor, o chefe, passou e olhou, mas faça o seu melhor porque Deus está te vendo. Não espere a recompensa do homem, não trabalha como alguém político trabalha, não trabalha para vender uma imagem de quem está trabalhando, de quem está produzindo, não trabalha pelo seu marketing pessoal, mas trabalha para que Deus te aprove, porque a hora que Deus te aprovar, Ele mesmo vai te levantar. Se você crê, aplauda forte, pois Ele é Deus. Não seja político, não trabalhe assim, trabalhe para Deus e Ele vai te ver, Ele vai te levantar. O que é importante nesse momento de crise? Há muitas pessoas que amam a Deus, mas não entendem como o amor à sua missão precisa funcionar. Então é um fato óbvio que hoje em dia, a maioria dos negócios e dos clientes que se perdem, é por mau atendimento, é porque esses clientes não recebem o amor e a atenção que precisavam receber de você. Então o que é a lição aqui para mim, a partir de agora? Repete comigo, a partir de agora, eu vou atender com amor. Entenda que você depende dos seus clientes, você precisa cuidar das suas necessidades e cumprir as suas expectativas. Você vai cuidar dos seus clientes que nem um pastor cuida das suas ovelhas. É dele que vem seu ganha-pão, é dele que vem seu recurso. Amém? Sabe como é que o pastor cuida da tua ovelha? Procura conhecer o estado das suas ovelhas, procura conhecer o estado dos seus clientes, se relacione com os seus clientes, valorize essa relação. Por que atendimento agora é fundamental? Com amor. Porque numa crise, os preços de produtos e serviços se nivelam, e o que passa a fazer a diferença é o atendimento. E quando o cliente sente que as suas expectativas estão sendo frustradas e ele não está sendo valorizado, ele te troca por outro que o valorize, ele te troca por outro que o atenda melhor. Então não permita, não dê espaço para isso, não dê essa brecha. Eu vou atender às suas expectativas, eu vou superar essas expectativas, eu vou além, porque eu entendo a importância de atendê-lo com amor. Eu entendo que esse cliente vai voltar e vai me influenciar os seus amigos, vai influenciar os seus parentes. Eu estou fazendo um negócio a longo prazo aqui, quando eu atendo com amor. Se você crê, diz amém. Outro ponto importante aqui, viva por princípios. Na crise, igreja, há quem negocie seus princípios. Quando o caminho parece mais longo, sempre tem um atalho. Então nós aprendemos algumas coisas aqui com Daniel. Eu aprendi que eu preciso ser refém da excelência, eu preciso acesso à sabedoria do alto, tenho que ter um compromisso com a excelência, tenho que fazer o meu melhor, sempre. Se não for assim, não vou fazer. Se for para estar em campo, é para botar o coração na ponta da chuteira. Eu preciso de ânimo, porque o meu desânimo, minha desmotivação é tudo que outros precisam para tomar meu lugar. Eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a atender com amor, mas eu preciso viver por princípios. O quarto ensinamento aqui é esse: viva por princípios. Daniel não se contaminou com o manjar do rei, com os manjares do rei. E o que isso me ensina? Meu caráter não pode se corromper pelas circunstâncias. Para você não vale a frase, a ocasião faz o ladrão. Amém? Há pessoas que têm o seu caráter impecável até ter uma oportunidade de se corromper. Então para você independe a oportunidade.
Para você pode ter a oportunidade que for, meus princípios eu não negocio. Então nunca, por maior que seja a pressão, faça nada ilegal, antiético ou imoral, porque isso no futuro vai se voltar contra você. Se os executivos das grandes construtoras, Odebrecht, OAS, que estão presos hoje, que destruíram suas vidas, pudessem voltar no tempo, o que eles fariam? Na hora, por que o negócio foi feito? Porque parecia uma oportunidade, são as regras do jogo, vamos jogar. Se não for assim, eu não consigo pegar grandes obras, eu não consigo participar das grandes concorrências, eu não consigo mudar essa cultura e a cultura do mercado. Se nós não pagarmos propina, outros o farão e nós estaremos fora do mercado. Então essa foi a proposta, foi assim que ela foi apresentada. Ninguém chegou e falando, vamos fazer um negócio aqui, você vai ganhar dinheiro agora, mas daqui a alguns anos você vai ser preso, teu nome vai estar no Jornal Nacional, você vai ser envergonhado diante da tua família, dos teus filhos, você vai entrar numa desgraça, que para o resto da vida, essa vai ter a tua memória e o teu legado. Não foi assim que Satanás apresentou a proposta, e não é assim que os pratos de lentilha chegam para nós também. Então, guarda o teu coração e seja reto diante de Deus. E quando nós estamos falando aqui em princípio, entenda que princípio também é você ser refém da sua palavra, porque a sua palavra deveria valer mais que a sua assinatura. Se você quer fazer a diferença nessa hora, quer largar as suas estacas e quer ser uma expressão do reino de Deus nessa terra, tua palavra tem que ser valorizada mais do que a sua assinatura, mais do que um contrato. Daniel disse que interpretaria o sonho e o fez. Por isso foi ter Daniel com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e eu declararei ao rei a interpretação. Então ele envolve a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. O que é lição para você hoje? Envolva a sua palavra só naquilo que você sabe que vai poder cumprir. Isso vai te fazer alguém confiável. Por que é importante? Porque o seu nome e o nome da tua empresa são seus maiores patrimônios. A partir do momento que você passa a ser desacreditado no mercado, o teu fim começou. O que Jesus Cristo disse? Que princípio que é esse? Seja seu sim, sim, seu não, não. Não prometa nada que você não tem certeza que vai cumprir. Nunca venda um serviço que você não vai conseguir oferecer, não vai conseguir entregar. Não aceite a manipulação como um meio de alcançar os seus objetivos, porque a manipulação nunca é premiada com a impunidade. Se não mostrar a capacidade de cumprir sua palavra, vai perder credibilidade, vai perder confiança, vai perder mercado. Vai perder oportunidade. Agora também é um princípio em Daniel, a própria disciplina, porque há muitas pessoas hoje em sérias dificuldades financeiras, sérias dificuldades empresariais, porque estão enrolados, nunca tiveram uma disciplina, nunca trabalharam com método, nunca trabalharam com uma programação. Como é que isso funciona? O rei tinha um prazo para que o sonho fosse interpretado por Daniel. Daniel trabalhou com esse prazo. Não era rei, eu vou interpretar o sonho, mas daqui 2 anos eu volto te contando o sonho. O rei queria o prazo para aquele dia, para aquela hora. Era algo que tinha que ser imediato, urgente. Nós também trabalhamos com prazo. E alguém que trabalha com excelência, surpreende. Você, por ser excelente, entrega o serviço talvez antes do prazo, mas nunca depois do prazo. Porque alguém que não se aplica dessa forma, não faz conta, não planeja, se compromete por não cumprir as metas e os prazos. Eu acho que eu vou te entregar isso aqui em 1 mês, mas você nem fez conta, você nem sabe que recurso vai precisar, quanto tempo vai demorar para levantar esses recursos, que recurso humano você vai ter que deslocar, que transporte você vai precisar arrumar, você nem fez conta, você nem fez um planejamento, e você envolve a tua palavra para um cliente, em algo que você não vai conseguir cumprir.
Essa ineficiência, meus amados, decepciona clientes, decepciona superiores, decepciona os investidores. Eu tive um investidor, mas ele foi embora. Por que você foi embora? Por que você acha que você foi abandonado? Não prestou conta, não teve disciplina, não fez o mínimo necessário. Onde é que estava a sua excelência? Disciplina com horário, disciplina com planejamento de tempo. Essa falta de planejamento irrita as pessoas. Cliente, investidor, superior, não quer ouvir história da carochinha, quer resultado. Então, disciplina com horário, planejamento de tempo. Má administração de tempo contribui para a procrastinação. Você vai trabalhar e sem um planejamento você não sai do lugar. Você só vai ficar apagando fogueira, você não está produzindo. Você não está criando, você não está conquistando, você não está edificando, você está apagando fogueira, porque não houve planejamento. Daniel trabalha focado, sabe o que ele faz? Ele recebe a missão, ele reúne uma equipe de trabalho e ele não apaga a luz do escritório até ter uma solução. Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, a sua equipe de trabalho, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Senhor, é um negócio maior do que a nossa capacidade, tem misericórdia de nós. Mas traz esse mistério, traz revelação sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Ele não para de trabalhar, ele não para de orar até chegar numa conclusão, até ter uma resposta para dar para o rei. Isso é foco, isso é administração do tempo. Ele não se distrai com nada, ele reúne os seus, ele se mergulha na presença de Deus e ele vai produzir. Então qual é a lição que eu preciso absorver? Seja pontual, amém? Ninguém em meio à crise tem paciência com alguém que não respeita o seu tempo. Se você marca uma reunião comigo e você chega atrasado, você não está respeitando o meu tempo. Então eu não tenho porquê ter paciência com você, fazer negócio contigo, respeitar o seu tempo se você não respeita o meu. Em todos os níveis, com os que estão acima de você, com os que estão no mesmo nível que você, com aqueles que estão abaixo de você, seja pontual, principalmente com aqueles de quem você depende. Seja pontual, trabalhe com horário, diga em voz alta, chegue 1 hora antes, mas não chega 5 minutos atrasado. O que mais nós aprendemos aqui em Daniel com esses princípios? Ele exercita princípios de honra. Sabe o que ele faz? Ele honra o rei, mesmo não gostando muito do rei, ele honra o rei, ele se dirige ao rei com inteligência, respeitando protocolos, ele chama o rei de rei, ele trata o rei com respeito, ele trata o rei com temor e tremor. Agora, quer você ser brodinho do seu chefe? Quer você criar uma informalidade que nunca vai existir, que só existe na sua cabeça? Tem certos padrões que você precisa respeitar. Num ambiente hierárquico, num ambiente de trabalho, você tem que saber quem é quem. E muita gente, por falta dessa sabedoria, queima incríveis oportunidades na sua vida. Tudo bem, amados? Vamos aplaudir forte a Jesus por isso? Como é que você acha que Daniel chega para se relacionar com o rei? Mascando chicletinho, com a barba por fazer. Pô, chapinha, segura aí, meu, que Deus vai me dar o sonho, daqui a pouco eu volto. É com respeito, é com honra. Como é que você vai se relacionar com seus clientes, com seu chefe? Com honra, com respeito, senhor, senhora. Amém? Porque isso faz a diferença hoje. Se ele é uma autoridade, ele tem que ser visto como tal. E porque pouca gente faz isso hoje, porque essa informalidade dessa geração levou as pessoas a perder esses princípios, aqueles que o fazem ganham ponto. Porque aquele que é autoridade olha e fala, poxa, esse reconheceu minha autoridade. Jesus está entre judeus e aparece um gentil que reconhece a sua autoridade, que fala, eu sei quem que o Senhor é, eu também sou autoridade, eu dou ordem para os meus soldados aqui, eles correm e fazem o que eu mando. Ele olha e fala, esse aqui é um cara que eu vi mais fé nele do que em toda Israel. Por quê? Porque ele reconheceu a autoridade, se sujeitou àquela autoridade, soube chegar
Amém? Soube chegar. Então diga para o seu vizinho, saiba chegar. Honra o rei. Por quê? Porque o rei é a pessoa que Deus vai usar para te promover. O rei é aquele que Deus vai usar para te promover. Então ele entendia de autoridade, hierarquia, ele andava por princípios de honra. Honra a quem honra. Uma vez eu, pequeno, novinho, iniciando minha carreira profissional, estou numa multinacional, e eu resolvi reclamar do meu chefe por uma colega de trabalho. Falei, me desabafei com ela. Sabe o que eu descobri 2 semanas depois? Ela era amante dele. Pergunta como é que ficou o clima para mim na equipe dele. Então seja sábio, seja inteligente. Você fala mal de um rei para alguém que você acha que pode contar, mas esse alguém, se for mais inteligente que você, vai ser mais fiel ao rei do que a você, e ainda vai te usar para ganhar moral com o rei. Amém? Então pensa 10 vezes antes de abrir a boca. Quem fala muito erra demais. Sejam poucas as tuas palavras. Seja sábio no ambiente de trabalho. Seja sábio no ambiente de negociação. Pensa antes de abrir a boca numa reunião. Amém? Honrar não é ser puxa-saco, mas é tratar com respeito e consideração necessária. Que isso fique claro aqui. Quinta lição. Daniel assumiu responsabilidades. E não há nada mais difícil em uma crise do que alguém que assuma responsabilidades. É difícil alguém que bata no peito e fala, é meu, é comigo, eu vou fazer. Quanto mais difícil o cenário, no entanto, mais oportunidades surgem, porque ninguém quer chamar para si, ninguém quer se envolver. Mas exatamente nesse ponto a ascensão é meteórica. É meteórica. O que aconteceu com Davi, que não era nada e não era ninguém? Ele está vendo Golias confrontando o exército inteiro de Israel. Nenhum soldado queria assumir a responsabilidade, nenhum deles queria se comprometer, mas Davi vê a oportunidade. O que vai acontecer com quem descer e vencer o gigante? O rei vai dar riquezas, vai virar um cara importante, vai ganhar anel, vai casar com a filha do rei. Ele falou, é aqui que eu me levanto. Quem que é assim circunciso para falar do nome do nosso Deus? Eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Me deixa descer. Usa minha armadura. Não, vou com a minha funda. O que acontece com Davi? Ascensão meteórica do dia para a noite. Ele sai do anonimato e daqui a pouco Israel inteiro está cantando, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, porque Deus ofereceu a ele essa oportunidade. Essas oportunidades vão surgir, e se você está em Deus e cheio da excelência do Espírito de Deus, animado, você vai abraçar a oportunidade, e nela você vai se destacar e vai crescer, porque Deus será contigo. Vai aparecer um monte de oportunidade que ninguém vai querer se envolver, e é ali que você vai estar como Davi, é ali como você vai estar como José. José viveu mesmo. Quem vai revelar o sonho? Ninguém queria, ele vai lá e revela. Pode deixar que eu vou revelar, porque Deus é comigo. Aplauda forte ao Senhor, porque Ele é Deus. Por que eu posso assumir responsabilidade? Porque eu confio que eu estou ali por um propósito. Assim como Davi não estava ali no seu próprio nome, eu vou no nome do Senhor e não no meu próprio nome. Assuma a responsabilidade pela saúde financeira da sua empresa. Se você é empresário, esteja atento, nessa hora acompanhe de perto a contabilidade da empresa, porque muitos empresários quebram por não conhecer as suas dívidas. Eles ficam tempo demais jogando tênis, e eles deixam tudo na mão do financeiro, e quando eles percebem, o buraco já é grande demais e não tem muita coisa a ser feita. Assuma o controle, assuma a responsabilidade, toma o timão do barco para você mesmo. Assuma a responsabilidade financeira do seu casamento. Está difícil, senta com a esposa, faz planilha, conscientiza a esposa, enxuga gasto. Há uma regra muito simples para você evitar a dívida na crise: não gasta o que você não tem. É um negócio muito simples, mas a maioria o faz exatamente por não saber nem quanto gasta e nem quanto entra. Em período de vacas gordas, quando entra muito mais do que sai, ninguém faz conta, é só passar o cartão e às vezes não olha nem a fatura. Mas em vacas magras os hábitos precisam mudar. É proibida a palavra comprar. Vamos reinventar aqui, vamos viver com o que a gente tem, vamos adequar. Amém, amados? Caiu a renda e você quer manter o mesmo padrão? Caiu a renda, enxuga o padrão. Melhorou a renda, melhora o padrão. Amém?
continua se endividando, continua botando dinheiro achando que a coisa vai melhorar. Não vai ser tão cedo, amém? Enxuga, seja inteligente, trabalhe com direção do Espírito Santo. Assuma responsabilidade até pela qualidade de serviço e de produto que você trabalha. Entenda a importância do pós-venda, porque não há propaganda melhor que o boca a boca. Vai lá a Friboi e gasta uma fortuna para botar o Tony Ramos peludinho fazendo propaganda da carne. Aí você acredita nele que você gosta do Tony Ramos. Você compra a carne. Seu sonho era ter um pullover igual dele. Você compra a carne, você gosta dele. Até você botar a carne na churrasqueira e experimentar. Um irmão de um dia desses levou uma dessa lá na praia, ele tinha que inventar um jeito de cortar. Não, mas se eu cortar ela assim de ladinho, fica mastigável. Então o que acontece? Você é enganado uma vez, não mais. Então não é essa propaganda que alavanca negócio. A maior propaganda que pode existir é aquela que Jesus usou para divulgar o seu evangelho. É a boca a boca, amém? É a boca a boca. Então se eu satisfiz o cliente, ele vai influenciar a sua família, vai influenciar uma pirâmide inteira, que depois vai me procurar, que depois eu vou ter como cliente, que depois eu vou atender. Agora, assume a responsabilidade, porque cada cliente insatisfeito também influencia pelo menos mais 10, e com a internet hoje, você corre o risco desse 10 virar 10 mil, 100 mil, então assuma a responsabilidade pelo seu serviço, pelo seu produto. Se você constrói um muro, ele apresenta uma rachadura e você não volta para consertar, você perdeu mais um cliente e mais oportunidades e clientes do que você consegue imaginar, porque esse cliente nunca mais vai te indicar para ninguém, e para quem ele puder te queimar, ele vai te queimar. Ficou claro? Assuma a responsabilidade por suas dívidas. Se há dívidas hoje, negocie as dívidas, coloca a cara para bater, explica a situação, não faz aquela cara de quem não sabe o que está acontecendo. Poxa, me empresta dinheiro, daqui 2 meses eu te pago, aí 1 ano passa e você não toca no assunto. Se há dívidas, ligue amanhã para os seus credores, assuma a sua posição, porque não há nada pior do que dever e não dar satisfação. Se você tinha um plano e ele não funcionou, senta, olha nos olhos, conta, apresenta uma realidade, porque o que confiou em você precisa pelo menos de uma prestação de contas. Não finge que a dívida não existe. Conta a sua verdade e faça o que estiver a seu alcance para saldar essa dívida. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Amém? Então eu posso e corro o risco de dever? Claro, o mercado está em crise, são altos e baixos, eu dependo de tantos outros fatores, é um macroambiente me influenciando. Agora, não foi como eu esperava, eu sento, eu coloco as cartas na mesa, eu dou satisfação, eu me posiciono. Tudo bem? Vai dar uma salva de palmas forte a Jesus por isso? Para encerrar, priorize sua vida com Deus. Entenda que toda a ação de Deus é precedida por oração. Sua vida com Deus determina o seu destino. Daniel orava sabe quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Ele não se contaminou com o manjar do rei, não escolheu o caminho da politicagem, não participou de happy hour, não saiu para bagunça, antes fez jejum. E a sua intimidade com Deus lhe garantiu a revelação necessária para a sua promoção. Ele atraiu a atenção de Deus sobre si, agradou a Deus de tal forma que ele se tornou um protegido de Deus no meio do cativeiro babilônico, se tornou a pessoa mais proeminente no império depois do próprio rei. Então priorize a sua vida com Deus, seja fiel a Deus. Há pessoas que não cumprem o princípio básico de dízimos e ofertas e querem a prosperidade que vem do céu. Se você não consegue, se você está retendo o que Deus te pede, como é que você espera que Deus confie riquezas nas suas mãos? Se você não consegue ser fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? Qual que é o interesse de Deus de te prosperar, de trazer recursos na sua mão, se esses recursos não forem investidos no reino? Se esses recursos não propiciarem envio de missionários, cuidado de pessoas, sustento de igrejas que são abertas? Se você não está envolvido com o reino, qual que é o interesse de Deus em te prosperar? Se você vai ficar mais egoísta, com o seu coração mais duro, mais egocêntrico, mais orgulhoso,
Então Deus só vai prosperar e só vai trazer recurso e riqueza na mão daqueles que têm princípio. Então não retenha seu dízimo e sua oferta a Deus porque o país está em crise. Ativa a sua fé. Quando Deus te pede algo é porque Ele quer te dar algo muito maior e muito melhor. Ele tem algo grande para liberar sobre a sua vida, mas como é que funciona? Eu semeio, eu estou colhendo. Como é que funciona? Eu ligo nas regiões terrenas, aqui é ligado e liberado nas regiões celestiais. Amém? Quem vai aplaudir forte a Jesus por isso? O propósito de Deus, amados, é revelar a sua glória ao mundo. Sabe qual foi o objetivo final de Deus nessa história? Fazer o mundo reconhecê-lo como Deus. Nabucodonosor, quando entendeu a grandeza de Deus, se prostrou. Daniel, que havia sido trazido como escravo, se destacou extraordinariamente no reinado de 3 grandes imperadores mundiais. Não foi só Nabucodonosor, foi Nabucodonosor na Babilônia e dos medo-persas Ciro e Dário. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou, rosto em terra perante Daniel, ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O rei se prostrou. Sabe por que Deus vai te prosperar e vai te levantar e vai te abençoar? Se você cumprir o teu papel, se você aprender as lições que Ele está nos dando hoje aqui. Por que você vai largar as estacas em meio à crise? Porque o mundo vai olhar para você, os reis vão olhar para você e vão se curvar diante do seu Deus. Deus vai te usar e vai usar a tua bênção como uma isca para que pessoas possam conhecê-lo. Tudo isso vai ser para que pessoas entendam que Deus está vivo e que Deus responde orações, que Deus está vivo e que Deus cuida dos seus, que Deus está vivo e que Deus tem um compromisso com a sua palavra. A bênção do Senhor estará sobre a sua vida e outros vão se beneficiar dela. Todos os amigos dele foram promovidos juntos. Sadraque, Mesaque e Abednego ele levou no embalo. Rei, já que eu estou com essa graça, traz meus amigos para a equipe. Os 3 subiram com ele. Daniel recebeu honra, riqueza e poder. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador, como também chefe de governador. E sabe o que Nabucodonosor fala? Agora eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O reino de Deus foi estabelecido, e o Deus verdadeiro foi honrado.